comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? A fé. Se estamos aqui esta manhã, é pela fé. Mas eu acho interessante que a fé, ela é a convicção de algo que nós esperamos. Mas o que nós esperamos? Como você pode ter bom ânimo esperando algo que você não sabe o que é? A nossa fé, ela não pode, em hipótese alguma, se limitar ou esperar simplesmente as coisas dessa terra. A nossa fé, ela tem que ser motivada pela esperança de que seremos eternos com Cristo. A nossa fé, ela tem que estar baseada em que somos libertos pelo sangue de Cristo e de que não morreremos mais e viveremos com Ele eternamente. Porque se tivermos a convicção disso, não importa a enfermidade, não importa a tribulação, não importa o que fizerem contra a nossa carne, nos regozijaremos, pois saberemos que nossa vida não se limita nisso. Que a nossa vida não se limita, pelo contrário. A nossa vida é eterna com Cristo. E a prova das coisas que se não veem? É você ter a certeza de que você possui algo que você ainda nem viu a cor. É você ter a alegria de possuir uma coisa que você ainda não sentiu nem o cheiro e não viu nem de longe, mas se alegrar por ter a certeza de que possui e de que tem aquilo. Isso é fé. E para falar um pouco de fé, eu queria falar de uma pessoa que, ao meu ponto de vista, uma pessoa importantíssima. Em Atos capítulo 6, e entre capítulo 6 e capítulo 7, você vai ver aí a história de um homem que viveu a fé. Atos capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio da fé e do Espírito Santo, e Filipe,
e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio da fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu queria falar um pouco de Estevão com vocês essa manhã. Estevão, um homem cheio da fé, cheio do dom da fé, porque a fé também é um dom dado pelo Espírito Santo. Porque todos temos fé, mas para alguns é dado um dom da fé. O dom de ter uma fé fora do comum, uma fé que o faz viver no poder de Deus. Porque sabemos que pela fé podemos pedir todas as coisas. Sabemos que pela fé podemos dar ordem a tudo e a todos. Sabemos que pela fé podemos dizer para aquela árvore, seque, e ela secará. Pela fé. E Estevão, ele era um homem cheio da fé e do poder, e ele foi instituído um dos 7 diáconos da igreja primitiva. E o que eram os diáconos, senão aqueles que iriam servir os outros irmãos? Iriam pegar os alimentos e ajudar os necessitados, as viúvas, distribuir os alimentos. Eles iriam fazer um trabalho de humildade, de dividir, mas teriam que ser justos. Teriam que ser cheios do Espírito para que na sua divisão, na sua operação, na sua tarefa, pudessem ser justos no que fossem fazer. Você vê que um homem cheio do Espírito e um homem cheio da fé não era soberbo, porque aceitou com prazer fazer o serviço de servir os irmãos. E o interessante é que ele não se limitou simplesmente ali, olha, meu trabalho no ministério é distribuir, eu vou distribuir. Não, ele ia lá, ele evangelizava. Ele ia lá, ele curava, ele fazia sinais e prodígios através do Espírito Santo que havia sobre ele. Ele não falava, amado, se você quer oração, vai procurar ali Pedro. Se você quer oração, vai procurar João. Não, ele não se limitou. Ele fazia o que ele devia fazer, mas fazia o a mais, porque ele era cheio do Espírito Santo e da fé. Só que um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio da fé não agradava aqueles invejosos. E levantaram falso testemunho contra Estevão e chegaram até o Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, e apresentaram falsas acusações contra Estevão. E falaram que Estevão, falaram assim, este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmia contra o santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. O interessante é que as acusações falsas que levantaram contra Estevão foi as mesmas acusações falsas que levantaram contra Jesus, quando apresentaram ele no Sinédrio, de que ele estava dizendo que iria destruir o templo, de que ele estava querendo acabar com os costumes deixados por Moisés. Mas olha só como o inimigo ele é traiçoeiro. Por que falar sobre o templo e falar sobre Moisés? Porque a maioria da bancada do Sinédrio, a maioria que compunham o Sinédrio eram saduceus. E os saduceus viviam e criam fielmente nas leis e nos livros de Moisés. Nada mais do que aquilo.
Então os homens que compunham aquele tribunal acreditavam fielmente no Pentateuco, nas leis de Moisés ali, no que Moisés havia dito, e falaram alguma blasfêmia contra o templo e contra Moisés, era a morte. Mas só que o mais interessante é que se você ler ali, a partir do capítulo 7, você vai ver a defesa de Estevão. Mas Estevão não fez uma defesa. Ele não se defendeu em momento algum. Não estavam acusando ele de pregar contra a lei de Moisés. Não estavam acusando ele de distorcer a palavra de Moisés. Sabe o que ele fez? Ele não se defendeu. Ele mostrou para aqueles homens com sabedoria o quanto no passado os descendentes dele não ouviram Moisés. O quanto no passado o povo de Israel menosprezou e matou os profetas. E os acusou de matar os profetas e de não ver a verdade de Deus. Eu acho isso interessante, que em meio à acusação, que em meio a um tribunal, aquele homem cheio da fé não quis fazer a sua defesa. Pelo contrário, ele quis apresentar o Evangelho para a vida daqueles que o acusavam. Uma coisa, quando todos nós temos fé, mas será que a nossa fé é uma fé preparada para apresentar o Evangelho mesmo mediante as acusações? Será que a nossa fé é uma fé segura naquilo que não vemos, que mesmo a um estreito, mesmo a um risco, nós proferirmos a palavra de Deus de salvação para aqueles que nos acusam? Aonde mora essa fé em nós? Aonde está escondida essa fé no homem de hoje? Que nós procuramos as bênçãos que a fé pode nos proporcionar. Nós procuramos só simplesmente os milagres que a fé pode nos proporcionar, mas não vivemos essa fé no nosso dia a dia, levando a convicção de que Cristo nos salvou e que a nossa vida não se limita a isso. Nós queremos usar a nossa fé para salvar as pessoas da nossa família, nós queremos usar a nossa fé para abençoar o nosso trabalho, nós queremos usar a nossa fé para engordar a nossa conta bancária, nós queremos usar a nossa fé para possuir o melhor dessa terra, mas não queremos usar a nossa fé para crer que a nossa vida não se limita aqui e que Cristo nos salvou da morte. Eu acho... E quando Estevão fala isso na cara daqueles homens, e quando Estevão tenta evangelizar aqueles homens para que eles pudessem reconhecer o erro que cometeram no decorrer do tempo, e que eles estavam presos à religiosidade, que eles estavam presos a costumes, e que não estavam vivendo a verdade, que não estavam sendo capazes de encarar a verdade, Estevão falou entre linhas que eles mataram a promessa que eles estavam esperando. E aqueles homens tamparam os seus ouvidos, se enfureceram e sem um julgamento justo, arrastaram Estevão para a entrada da cidade e o apedrejaram. Mas o mais maravilhoso disso é que quando vem uma acusação sobre Estevão, e quando eles vão matar Estevão e arrastam Estevão, e a fúria daqueles homens se levanta contra Estevão, ele olha para o céu e vê a glória de Deus. Estevão, ele olha para o céu e vê Deus em seu trono e à sua destra, o Filho de Deus.
Olha, a fé é o firme fundamento nas coisas que não se veem. Só que Deus abençoou Estevão e mostrou os céus abertos para ele e falou: filho, olha, você está sendo firme. Olha, filho, não está sendo fácil. Eu vi o quanto você confia em mim. Por isso, eu te dou a certeza de que eu sou Deus, de que eu estou aqui e de que você tem a vida eterna. E aquele homem, amado, com toda aquela certeza no seu coração, se ajoelhou. Aquele homem com toda aquela certeza no seu coração, ele se ajoelhou e foi apedrejado. Enquanto ele estava sendo apedrejado, você sabe qual foi a única palavra que ele disse? Senhor, não lhes impute este pecado. Olha só. Será que só Jesus perdoou aqueles que o ofendiam? Será que só Jesus foi capaz de perdoar aqueles que o feriram? Não! Um diácono, que não era nem um apóstolo, foi capaz de viver a verdade, viver a fé, perdoar aqueles que o ofendiam, perdoar aqueles que o maltratavam, perdoar aquele que estava tirando a vida e viver, e resistir, e crer, e ter fé. E através dessa morte, a primeira morte por amor do Evangelho, o primeiro mártir, a igreja começou a ser dispersa. A perseguição começou a ficar forte. E o Evangelho chegou para você hoje. Homens que resistiram à fé, homens que não viram a sua vida ser transformada, homens que não viram a sua casa ser salva, homens que não viram a sua conta ser cheia, homens que não possuíram casas, homens que não possuíram carros, homens que não viveram até a sua velhice, que não morreram de velhice, homens que foram ceifadas as suas vidas na flor da idade, homens que suportaram, homens que não viram as promessas cumprirem, mas homens que creram e tiveram fé e foram firmes. Será que a sua fé, ela é firme ao ponto de você se sacrificar para que outro seja abençoado? Será que a nossa fé é uma fé com uma convicção tão forte de que nós entregamos a nossa vida sabendo que teremos outra vida? Ou a nossa fé se limita a uma pedrada de língua? Porque toda vez que nós estivermos de joelho e as pedradas que saem da boca das pessoas vêm nos afrontar, devemos olhar para o alto, buscar a glória de Deus e dizer: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Não pense que Deus vai vir se vingar por você. Perdoe, creia que o seu galardão, que a tua coroa não vem de homens, mas vem de Deus. Creia que a tua fé pode conduzir-te a lugares maravilhosos. Creia que, independente da situação ao qual estamos, a nossa fé pode nos salvar, nos tirar, nos dar paz. Por quê, meu amado? Aqueles que apedrejaram Estevão não mudou nada ao seu coração, continuaram nas trevas, continuaram maquinando, continuaram maus, mas eu creio que mesmo aquele homem acusado, mesmo aquele homem perdendo a sua vida, o que ele tinha dentro dele, ninguém podia roubar, ninguém podia tirar a convicção e a certeza de que Deus era na vida dele.
em pela fé, queridos, pela fé Daniel foi salvo da boca dos leões. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego foi liberto do fogo ardente, da fornalha. Pela fé, Elias escapou da espada dos homens, os homens de confiança da rainha Jezebel. Pela fé, Gideão foi forte na batalha. Pela fé, meu amado, pessoas foram açoitadas, escarnecidas, pessoas foram apedrejadas, acerradas, tentados, mortos pela espada. Pela fé, pessoas foram colocadas como nada. Pela fé as pessoas escaparam do fogo, mulheres receberam restituição. Pela fé, mulheres foram feitas mães. Pela fé, Abraão deixou a sua parentela e foi viver o inesperado. E foi viver aquilo que ele não via. Foi procurar uma promessa que ele não pôde contemplar, mas a sua geração pôde. Os seus descendentes. Pela fé, Abraão apresentou Isaac como sacrifício. E Isaac era a promessa de Deus na vida dele. Pela fé, Jesus se entregou na cruz. Pela fé, Ele derramou o seu sangue, crendo que você poderia ter vida. Fé. Esses homens que entregaram a sua vida, esses homens que resistiram, essas mulheres que viveram, essas mulheres que rasgaram as suas vestes, choraram, clamaram, criam que Deus era o sustento, a salvação e a libertação. Não desanime, amado. Fortaleça-se na tua fé, creia, busque ao Senhor. Não pense que você, estando com o Senhor não vai te aperfeiçoar. Ele vai. E o aperfeiçoamento do Senhor é como um pai que corrige o filho. Em Hebreus capítulo 12, versículo 7, diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Suportai a correção do pai. Suportai. Porque eu creio que a correção do pai aperfeiçoa a nossa fé. E que fé é aperfeiçoada sem tribulação? E que fé é colocada como genuína sem dificuldade? E que fé é verdadeira se você está vendo aquilo que você espera? Creia que Deus é a esperança. Creia que Deus é a paz. Creia que este Deus é o teu Pai e que Ele está contigo. Creia que muito mais do que cura, Ele pode te dar a vida eterna. Se você visse a sua bênção chegando, não seria milagre. E milagre só acontece em coisas que você não é capaz de fazer pelas suas próprias mãos. Cristo morreu para que tivéssemos vida, e vida em abundância. E disse que se orássemos com fé, tudo poderia se fazer em nossas vidas. Mas o que eu quero buscar é a fé de resistir a esse mundo. O que devemos buscar é a fé de suportar todas as coisas. O que devemos buscar é aquela fé que nos dá força de vencer, de levantar.
aquela fé que nos dá convicção de que o caminho que estamos seguindo é o caminho da verdade. Não uma fé material, não uma fé de prosperidade, mas uma fé de convicção e certeza de que mesmo que eu esteja de joelho, sendo apedrejado, eu olhe para o céu e veja a glória de Deus sobre a minha vida, dando-me certeza de que estou com Ele e Ele está comigo, e que podem levar a minha carne, mas o meu espírito pertence a Deus. Porque a carne se cansa, porque a carne chora, porque a carne é fraca. Mas a paz em nossa alma e a certeza da nossa salvação vem pela fé. Tenha fé. Busque a fé. Porque se a fé é um dom do Espírito, você pode clamar a Deus e Ele te abençoará com mais fé. E que a nossa fé seja uma fé humilde, pequena como um grão de mostarda, o menor de todos, mas que quando germinada, fica grande e com folhas largas. Creia, creia, suporte, e verás a glória de Deus se abrir sobre a tua cabeça. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.